Agora, infelizmente, esse tipo de acidente é sim muito mais comum do que a gente imagina. Acontece em casas, em comércio, em todo canto do país, sempre fazendo estrago e algumas vezes deixando pessoas gravemente feridas. Então vamos ouvir quem entende do assunto, Eduardo Rodrigues, que já está aqui, é especialista em panela de pressão. É o que dizem, né? Então a gente assume essa responsabilidade. Eu vou acreditar, Eduardo. Fico feliz que não aconteceu nada na pizzaria, graças a Deus. Vem cá, vamos para as panelas. Vamos ao que interessa, meu querido. As famosas panelas aqui, de pressão. Tô curiosa aqui, viu, Rê? Por que a gente tem que ter cuidado? Gente, a primeira coisa que eu digo sempre quando eu vou falar sobre panela de pressão é que a panela de pressão ela é uma máquina. Ela é uma máquina que ela exige cuidados tanto na utilização como também no cuidado depois no manuseio e na limpeza. Tá. Porque é um produto que ele está trabalhando sob pressão. Então todo mundo que sabe que trabalha sob pressão, ele está em riscos, né? Então ele é uma máquina e essa máquina exige cuidados. Uma coisa que eu sempre digo que é importante, toda panela de pressão ela é avaliada pelo Inmetro, ela tem uma certificação. Como que eu não vejo? Pode sair, é que essa panela ela está usada, mas toda panela de pressão, consumidor, essa é a primeira coisa importante. Quando você vai comprar, o selo do Inmetro vai estar ou na panela ou na embalagem do produto. Tá. Garante que o produto ele foi avaliado, E é ele seguro. foi ensaiado e ele é seguro. Tá. Independente da panela que você vai estar adquirindo. Tanto uma panela pequena, para o consumo mais em casa, de 2,5 litros, como linha hotel, que é as linhas industriais, como a pizzaria estava usando. Mas, ô Eduardo, essa panela aqui, eu tenho certeza que é comum na casa de muita gente. A gente já não lembra mais se quando a gente comprou tinha o selo ou não. Provavelmente tinha, mas depois de muitos anos de uso, ela perde essa certificação, ela se torna um aparelho, como você disse, pronto a explodir? Como que eu posso usar minha panela de pressão lá de quando eu casei até hoje, sem risco? Excelente pergunta. Todo bem durável, a panela de pressão ela é um bem durável. Então, ela é comum que as pessoas se apeguem tanto e elas não queiram substituir. Mas toda panela de pressão, na tampa, vem algumas informações específicas. Né? Essa não está porque a gente vai demonstrar até que ela está usada. Tá? Pode perceber que ela está até embaulada, tudo mais. Ó, inclusive está sem a válvula de segurança, que então, é um ponto que a gente vai conversar. Está sem a válvula, isso daqui não pode, né? Na verdade isso aqui é uma panela que hoje ela já não poderia ser utilizada. Até primeiro porque ela não vai pegar pressão. Outra coisa, essa panela provavelmente a válvula de segurança vai ter que ser substituída. Que é uma válvula que você coloca no lugar, ela é uma válvula que a gente chama de repetitiva, tá? Que, o consumidor ele vai saber qual que é essa válvula. É aquela preta com tampo, com uma pontinha vermelha. Então, tá? Eduardo, essa panela aqui, sem a válvula, não pode ser usada como panela, mas não como panela de pressão. Exatamente. Tá. A panela ela continua intacta, mas como panela de pressão não. E aí é o que acontece os problemas. Porque o consumidor, quando ele pega isso aqui, o que ele vai? Ele vai procurar colocar uma válvula sem procedência normalmente nas feiras. Nossa, eu ia falar, a gente vai na feira, tem um moço arrumando panela de pressão. Não é legal isso? Não é interessante. Não é que não é interessante. Existem bons produtos que são vendidos na feira. Perfeito. Porém, a panela, esses produtos que estão tanto na válvula como no anel, eles são de silicone. Então, muitas vezes, para você baratear o serviço, eu já fiz uma pesquisa e as pessoas vendem um outro tipo de borracha. Esse tipo de borracha, quando colocado em condições de calor, ele endurece. Então, ele endurece e aí ele tira essa capacidade de acionamento numa situação de mau funcionamento. Por que uma panela ela explode? Principalmente quando você trava essa válvula reguladora. Isso aqui é uma válvula reguladora. E o que eu ia falar, gente, rapidinho. À vontade. Posso ficar à vontade? Gente, obrigado. Gente, é um nervoso. Pessoal... Você não está sob pressão, Eduardo Rodrigues. Eu acho que Mas você não está sob pressão. Pessoal, é muito importante. Vocês vão perceber quando vocês compram uma panela de pressão que na tampa vem algumas informações importantes. Sim. 3 informações importantes. Quer que eu segure e você mostra? Leia as instruções antes do uso. Toda panela vem uma instrução de uso. O brasileiro ele tem característica de achar que ele é autodidata. Mas leiam as instruções. Segunda informação que vem é que não está nessa panela. A segunda informação, esse peso e esse pino, que é a válvula reguladora, ela tem validade de 5 anos.
Então, consumidor, você que está com uma panela de uso há mais de 5 anos, significa que esse pino e esse peso, ele precisa ser substituído. Eu tenho uma dúvida anterior. Então, aquela borracha, porque normalmente na feira tem um moço que vende a borracha para tampa de panela de pressão. Não é interessante comprar, porque a gente não sabe se é de silicone ou não, certo? Eu não compraria. Eu fiz uma pesquisa e toda a panela, Regina, ele vem com a marcação permanente do fabricante no fundo. Tá? Bora então, mostrar. é possível que o consumidor ele tenha aqui o contato do fabricante. Isso fica no fundo. Então, eu já fiz uma pesquisa e os custos de você substituir os acessórios originais da fábrica e os custos para você fazer uma troca na feira são os mesmos. Então vai no original. Então vale a pena, gente, procure fazer toda a troca por peças originais. Isso você vai preservar o quê? A sua máquina ou a sua panela. Esse peso, que eu sempre chamei de válvula, não, a válvula é esse. Isso é o peso. Tem que ficar bem enrosqueadinho ou pode ficar solto? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente detecta aqui, que falta... O que acontece? Informação. Você rosqueou. Assim ela está pronta para o uso. Então, normalmente, quando você vai usar uma panela, eu até fiz uma feijoada sábado, e eu falei assim, deixa eu colocar em prática aquilo que eu participo todo dia, né? Sim. Então, eu fechei a panela, então você faz o fechamento da panela, isso. Fechou. Primeira coisa que você vai verificar, gente, é se essa válvula tá solta. Tem que Porque às vezes, por causa da rosca dela, ela fica assim, ó. Deixa eu tentar demonstrar aqui. Se ela ajudar. Aqui, ó, ela tá travada. Não pode. Quando ela tá travada, significa que essa válvula, que ela vai regular a pressão, ela tá travada. Então, tende a usar uma válvula de reserva, que é a válvula de segurança. E aí que tá o detalhe, gente. Se a válvula já não está numa condição adequada, você está estimulando a explosão do utensílio. E quando a panela explode, ela literalmente levanta até perder a pressão e aí volta. Até perder força e volta. Na verdade é o seguinte, o que tem aqui dentro é vapor de água. Certo. Então você está sob pressão. O que acontece numa explosão? A tampa tende a subir e o corpo detona o fogão. Então ele faz ele faz um puff mesmo. A tampa vai pro teto com feijão, com tudo e o corpo ele vai afundar o seu fogão e ele vai destruir tudo. Aqui pra gente, antes de ir pra nova, essa não pode estar travado. E se por outro lado ela tá solta? Também não pode. Ela tem que estar exatamente... não, solta não, porque se você tiver uma panela solta, você vai ter, na verdade, uma panela que na hora que começar a ter pressão, ela vai sair por aqui. Tá bom. Então ela não vai ter nenhuma atividade. O que é importante, colocou para funcionar no fogão, vamos lá. Vamos pegar essa aqui que já tá fácil. Essa daqui, então, não pode ser utilizada mais como panela de pressão, porque tá sem a válvula de segurança. Essa daqui, não. Tá, agora vamos... Só uma coisa importante para o consumidor. Existem 2 tipos de panela de pressão. O de fechamento interno, que é aquela, e esse que é o de fechamento externo. Aqui, ó. Os dois produtos passam pelos mesmos ensaios no Inmetro, tá? Ambas são seguras quando bem conservadas. Ambas são quando bem cuidadas. Essa é até interessante, porque você tá vendo que tem uma válvula diferente. Então, deu algum problema na válvula, aciona o fabricante. Essa daqui, eu acho que, assim, às vezes eu tô cozinhando, e quando ela tá aquecida, ela não fecha. Ela vai assim e não fecha. O fechamento, ele tem todas as panelas de fechamento externo, ela tem uma indicação. Então a indicação é sempre a setinha virada pro cabo. Aqui fechou. Mas às vezes, quando ela tá quente, ela não fecha a segurança, porque já tem a pressão. Vamos ensinar uma coisa? Vamos. O pessoal fala muito assim, pode ou não pode colocar debaixo da água para tirar a pressão? Essa é uma dúvida que direto me perguntam. Eu não faço. Eu não gosto que faça. O que acontece, gente? Pode pegar uma colher, pode pegar alguma coisa e libera essa pressão aqui. Inclusive, tem algumas panelas que já são comercializadas no mercado que tem uma parte plástica que você coloca aqui justamente. Por que eu não recomendo? Porque normalmente a pia não está perto. Então a pessoa vai ter que movimentar algo que está quente, pesado, com pressão e vai movimentar isso. E eu acho que isso pode acontecer um acidente de consumo. Não é com relação à explosão da panela, mas vai ter um acidente ou de queimadura. A gente não sabe como que está o piso, se está engordurado ou não. Então, gente, não movimente, não precisa colocar debaixo da pia para acelerar a saída do vapor. É só levantar o peso. A borracha aqui em perfeito estado. Na hora de higienizar, tira a borracha, né? Tira tudo. Lava bem lavadinho. Tira, eu posso até... eu tiro a borracha, eu tiro esse peso aqui.
Quer que eu tire? Tudo. É muita coisa. Assim, eu tiro e aí eu olho para ver se está desentupindo essa válvula. Deixa eu ver. Tá? Mas não dá pra ver. Não, dá sim, não. Ou faz assim, ó. Ah, tá. Essa tá desentupida. Então, gente, faça isso. Garanta que está desentupida. Garanta que Isso está limpinha. Higieniza dentro, torneira. Torneira. Escovinha, se for o caso, de repente entope, né? Escovinha e tal. Exatamente. Tá. Ah, eita, babado. Agora o seguinte, a minha... Vou aproveitar e fazer uma consulta, vocês me dão licença. A minha ela fica solta. Isso daqui, essa partezinha de cima... Ela fica subindo e descendo. Não, ela não dá essa trava, ó. Ela não Tô me tem... sentindo na feira agora, falando com o moço. Troco ou não troco? Troco ou não troco? Essa parte aqui, essa roelinha aqui, tá aqui colada aqui. Então ela entra e sai, tá com problema. Existem panelas de pressão que ela tem tecnologias diferentes. Nós temos que saber se é uma panela extremamente com uma tecnologia que permite só. O que acontece? Ele, quando chega a pressão, ele... Aí ele volta. Tá. Se é uma panela já com muito tempo de uso e que tem essas características dessas panelas aqui, eu recomendo que faça uma boa substituição do peso e pino. Onde eu faço a substituição? Entre em contato com o fabricante sempre. Onde está o nome do fabricante? No fundo da panela. Todo fundo de panela tem. Ah, a minha não está mais aparecendo. Significa que ela já está bem usada, está na hora de trocar a panela. Gente, a gente troca tanta coisa na vida, por que esse apego com a panela de pressão? Ou guarda de recordação. Né, faz um vaso, bota uma samambaia. Mas, por favor, gente, quando começou a perceber que embaulou, começou a perceber, tá na hora de substituir o utensílio. A panela de pressão elétrica. A panela de pressão elétrica... Não temos aqui, mas quem tem sabe. É importante falar, gente, a certificação do Inmetro para esse tipo de produto são só para as panelas de 70 a 120 kPa, é uma informação técnica. 70 a 120? Isso, kPa. O que é kPa? É a capacidade de pressão que ela vai suportar, tá? Quanto maior esse kPa, mais rápido é o cozimento. Isso é uma informação técnica, mas importante. Às vezes você encontra uma panela com 70 kPa e tem panelas com 80 kPa. Perfeito. As panelas de 80 kPa tendem a fazer um cozimento mais rápido. Detalhe, as panelas elétricas, elas não são consideradas panelas de pressão para fins de Inmetro, tá? Elas são meia pressão, então elas têm uma capacidade de pressão menor do que o que a norma pede, então tem esse tipo de controle. Olha essa válvula aqui interessante. Então eu ia perguntar, mas rapidinho que a gente precisa concluir, mas eu quero saber, porque ela saiu tão facinho. Ela é rosqueada justamente para você fazer a conservação também. Mas deixa ela aqui bem rosqueadinha, bem apertadinha. Bem arrumado, porque essa aqui, nesse caso dessa panela, ela é uma válvula de segurança diferenciada do mercado. Quem quiser mais informações, entre em contato com você pelas redes sociais, pode ser? Pode ser, nós estaremos à disposição, trabalho com panela de pressão há 25 anos e vai ser um prazer explicar cada vez mais informações para que o uso seja consciente, isso é que é importante. Ficou à vontade ou está sob pressão? Não, aliás, eu posso deixar uma sugestão para o Luan? Luan, não descarte a panela. Pegue a panela, verifica quem é o fabricante no fundo da panela, entre em contato, verifica e aí é obrigatório, o Inmetro exige que toda fábrica dê suporte e tenha um serviço voltado ao atendimento ao consumidor. Então, utilize esse serviço e graças a Deus que não aconteceu nada de pior. E bem usada, a panela de pressão é sim muito segura, mas bem usada. A panela faz a parte dela, você tem que fazer a sua. Muito obrigada. Obrigado a você. Até breve. É um prazer, parabéns pelo programa. Muito obrigada. Até mais.